Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, terceiro capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos escaninhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos
espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, terceiro capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir. As irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos escaninhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando
te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus, te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, terceiro capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos caminhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos
os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, terceiro capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir. As irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos caminhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos.
Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, 3º capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos escaninhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos
residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos. Que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, 3º capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos escaninhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios de elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente.
de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, 3º capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias. E aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida verdadeira para a qual te diriges de momento a momento. Persistamos com os recursos de nossa própria regeneração, aceitando os obstáculos que nos convidam à experiência e agradecendo o concurso daqueles que nos inclinam à renovação necessária. Nossos adversários mais renitentes são os sentimentos e as ideias contrárias ao Cristo
em nós, que se ocultam sutilmente nos mais recônditos caminhos de nossa alma, constrangendo-nos a perder os mais altos prêmios e elevação na oficina terrestre. Sigamos para a frente, de coração limpo e consciência reta, com o melhor desempenho de nossos próprios deveres. E dentro dessas normas, toda a dificuldade no caminho ser-nos-á valioso ensinamento, e não teremos motivo para temer senão a nós mesmos, porque somente em nós mesmos residem a inferioridade e a sombra que nos induzem à tentação. Que Jesus nos auxilie, que sejamos corretos, honestos e dignos, que a força infinita do bem venha para nós. Oremos. Pai nosso, que estais em nós e nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino e a glória. Feche seus olhos e sinta a presença de Jesus te abençoando, te libertando de todos os males passados, presentes e futuros. Sinta a presença de Jesus te dinamizando energeticamente, te curando e te abençoando. Vá agradecendo e percebendo esses fluidos maravilhosos, espirituais que chegam até você. Namastê. Hoje vamos falar do livro Reconforto de Emmanuel, terceiro capítulo, no câmbio da vida eterna. Não te deixes conduzir por simples ilusões. Atende aos valores substanciais da vida imperecível. Amanhã, no grande futuro, quando descerrares a própria visão, a verdadeira luz, contemplarás, ombro a ombro, os reais inimigos de tua felicidade. As horas perdidas na omissão inconsciente ou deliberada do bem. As palavras contundentes, arrojadas à dor do próximo. Os julgamentos apressados ao redor da conduta de teu irmão. As pequeninas deserções de cada dia, quando te ausentas apressado do prazer de servir, as irreflexões faladas ou escritas, com que por vezes subestimas o valor dos companheiros de caminhada. As exigências descabidas com que, em muitas ocasiões, procuras lisonjear os próprios caprichos com manifesto esquecimento das necessidades alheias, e aprenderás a louvar as mãos que te feriram, os gestos que te dilaceraram, as dificuldades com que buscaste a própria superação e as dores que te auxiliaram a ver com mais segurança. Lembra-te de que o câmbio das situações e valores é diferente na vida